Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando foram tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Irmãos, em 1 Coríntios, se você ler no capítulo 10, do primeiro versículo até esse versículo, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios o que o antepassado sofreu. Eles sofriam por falta, eu vou falar de fé, mas por falta de acreditar, porque Deus tirou ele de uma cultura e prometeu algo para eles, né, o povo do Egito. E nesse percurso, Maurício, sabe o que acontece? Eles muitas vezes se desfundiam, paravam de acreditar naquilo que Deus prometeu. E é o que eu quero falar para você, igreja. Muitas vezes nós paramos de acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Sabe por quê? Porque no percurso vem as dificuldades, no percurso vem os problemas, no percurso vem os porquê está acontecendo. Mas deixa eu te falar para você, nesse percurso tem um Deus te guardando, te moldando, te elevando de nível e falando para você: ei, aguarda mais um tempo, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Então, olha que interessante, não sobreviver vocês tentações a qual você não pode suportar. Tudo aquilo que vem sobre mim e sobre você que é cristão, é aquilo que eu e vocês podemos suportar. Só que muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para nós achamos que a dificuldade é maior do que nós, e pode ser até maior que nós, mas não é maior o Deus ao qual você serve, não é o maior que o Deus ao qual você se dobra e se rende. Deixa eu falar para você, a dificuldade vem para aumentar a nossa fé, para nos elevar ao nível de comunhão com Deus. Então, se você está passando por tentação, dá uma glória a Deus na sua cadeira, porque Deus está te chamando para perto, Deus está te chamando para o particular dele. Amém? Porque Ele é fiel, e Ele não vai permitir que você se perca nessa caminhada de dificuldade. Então, se eu fosse dar um nome para esse esboço aqui, eu daria lidando com a dificuldade. O fato de nós sermos cristãos não significa que nós não vamos passar por provação. Que muitas vezes nós falamos assim: aceitou Jesus, acabou os problemas. Mentira! Isso é uma mentira. Aceitou Jesus, aumentou os problemas. Porém, tem aquele que consegue solucionar todos os problemas. Tem aquele a qual nós podemos descansar e Ele ser a solução do nosso problema. Amém? Então nós precisamos olhar para Cristo, entender tudo aquilo que Ele passou e o porquê Ele passou e o propósito, porque Ele passou isso, meu pastor. Porque tem propósito. Amém? Tem propósito. Eu aceitei Jesus, eu começo uma nova vida, eu começo uma nova caminhada, eu começo uma nova história. E toda nova história, toda nova caminhada tem as suas dificuldades para entender qual o percurso a percorrer. Como eu vou caminhar nesse novo ciclo, como eu vou fazer nesse novo trabalho, não é assim? Como eu vou fazer com esse novo bebê que está chegando aí, que quer ficar grávida, aí dá um glória a Deus aí, recebe. Porque assim, tudo que vem para nós, que nós não estamos acostumados no nosso dia a dia, é um problema para nós se adaptar, Maurício. Às vezes problema bom e às vezes problema ruim, mas nós precisamos se adaptar com o momento. Então não acha você, porque você aceitou Jesus ou porque você está na casa do Pai, não vai vir dificuldade. Ele falou uma coisa: ei, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa é a promessa que Ele tem para você, é seguir a Ele, é caminhar com Ele, é estar com Ele, é viver com Ele. É fácil? Claro que não. E eu vou falar para vocês, as dificuldades que chamamos de provação são normais na vida do cristão. E eu vou falar para você lá em 1 Pedro, o versículo 6 e 7 vai dizer assim: ó, nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que parece, ao ser provado pelo fogo, seja provado e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha que interessante, nós precisamos ser provados para que Jesus seja revelado. É algo que não dá para entender. Quando nós começamos a pensar com esses neurônios terrenos, é difícil de entender. É por isso que nós temos que elevar o nosso nível e se conectar com o céu e entender
realidade mundana, é difícil entender as coisas de Deus, é difícil entender as coisas do alto, mas ele fala que toda aprovação vai resultar no quê? Na revelação da glória, do poder, da presença de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Nisso vocês resultarão ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos. Então deixa eu te falar para você, muitas vezes essa prova que está na sua vida, amigo, amiga, não é para te desfalecer, é para te fortalecer e te levar para perto de Deus. É para te fortalecer e te levar para perto de Deus. A aprovação ela só tem um objetivo na nossa vida: testar a nossa fé. Testar a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé segundo a palavra, segundo com Deus? Como é que está a sua fé? Como é que está a nossa fé? E eu e você, nós precisamos entender que a nossa fé ela tem que estar inabalável em Cristo Jesus. Inabalável em Cristo Jesus, amém? Porque as provações ela vem, e ela já deve até chegou na sua vida. Você já deve estar até caminhando com ela do seu lado. Mas deixa eu te falar para você, coloca a provação do lado, coloca Deus do outro e continue perseverando. Porque o que eu falo para você, igreja, é o seguinte: sabe qual que é a palavra-chave e o do sucesso do cristão? É a perseverança. Em momento nenhum parar, está difícil, eu estou caminhando. Está tudo ao contrário, eu estou caminhando. Está diferente daquilo que eu pedi para Deus, mas eu estou caminhando. Sabe por quê? A minha fé está sendo revigorada, e em quem eu tenho crido, Ele não nos abandona. Glória a Deus. A irmã leu Jó. O interessante é que Jó falava que Jó 42:5 não estava nos bolsos, mas glória a Deus pela sua vida, pastora. Jó 42:5 fala assim: ó, eu só conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. E Jó 42:10 ele falou: hoje eu tive face a face com o Senhor. Então é isso, toda a aprovação que Jó passou levou ele da face a face com Deus. Deixa eu te dar um recado: toda essa aprovação vai fazer você chegar, estar face a face com Deus, e você tratar assim como orador na vida de Deus. Não tem como, amado. Não tem como. Ah, mas a minha vida é o tempo todo provação. Glória a Deus, o tempo todo Deus está te chamando para perto. O tempo todo Deus te chamando a atenção e você não consegue enxergar isso. É forte, é forte. Olha só que interessante. Muitas vezes nós queremos fazer com que a grandeza de Deus apareça, seja revelada, aonde nós passamos, no trabalho, na família, em todos os lugares, meu pastor. Só que o difícil é nós entender o que Deus quer que nós façamos. O dia a dia, Fábio, do nosso trabalho é fácil? Não é. É lidar com martelete, é lidar com tinta, é lidar com isso, é lidar com encarregado, é lidar com atribulado, é lidar com aquele povo que bebeu no domingo e na segunda está ressaqueado e não quer fazer nada, e você tem que levar ele nas costas. E o interessante é o seguinte: ele olha para você e fala: você é pastor. Ainda dá o título ainda, mas quando a situação, aperta, ele reconhece que nós somos pastor, mas quando ele está naqueles momentos dele assim, que ele não tá, ele nem olha para você. E o que eu quero falar com isso para você? Nós precisamos testemunhar para essas pessoas a grandeza de Deus e não as dificuldades que nós estamos passando. A grandeza de Deus tem que ser mais visível para eles do que a dificuldade. Todos nós passamos dificuldade. O interessante é que o apóstolo Paulo ele fala bem assim, ó, em Filipenses 1 e o verso 12, ele vai dizer assim: ó, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Só que se vai ler 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, nós vai ver Jó falando quando ele estava na missão, as pessoas o perseguindo, as pessoas tentando matar ele naufragado, as pessoas tentando desfalecer a fé dele. E aí ele, em Filipenses 1:12, ele fala: eu quero que saiba, irmãos, que tudo isso que eu sofri é para o progresso do Evangelho. Então, amado, a promessa que é para você nessa noite é o seguinte: tudo isso que você vem sofrendo não é para desfalecer você, não é para paralisar você, é para o progresso do Evangelho, é para o progresso do Evangelho, é para o crescimento de Cristo. Amém? O Senhor Jesus também, eles nos preveniu. Em João 16:33, ele vai dizer assim: ó, neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenha bom ânimo. Aleluia. Deixa eu te falar para você: você não precisa vencer o mundo, porque ele já venceu lá na cruz do Calvário.
vencer o mundo? Ele fala para nós ter bom ânimo. Bom ânimo. O que é bom ânimo para mim e para você? É quando as coisas estão indo bem? É quando a dispensa está cheia? É quando a cela está lotada? É quando eu prego o evangelho e ouço um glória a Deus, Maurício? É quando aquela rede de ônibus que aconteceu ontem aqui, poderosa, vai ver manifestação? Ei, bom ânimo não é só isso não, meu pastor. Bom ânimo é muito mais além, é o que o Ney falou aqui. É nós saber que nós temos um Deus que pode tudo em nosso favor. Ele pode tudo em seu favor, em favor da sua casa, da sua família. Sabe para que você vai desistir de pregar o evangelho? Ei, Deus quer trazer a memória hoje, porque você vai ganhar ele para Cristo. Aleluia. Você é o progresso do evangelho aqui na terra. É você que é o progresso do evangelho. Então tenha bom ânimo. Ah, mas eu falei de Jesus, ele não aceitou. Ah, mas eu... Ei, para mais de argumentar e começar a ler mais a Bíblia, porque você vai entender o que Deus quer com você aqui, hoje e agora. Não deixa para amanhã. Não desperdice. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. E deixa eu te falar para você, sabe qual é a pior notícia? Se amanhã for tarde, para onde que a alma que se perdeu vai ir que você não pregou o evangelho? Então tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Amém? Então, as provações, ela vem para isso, é para aumentar a nossa fé, para elevar a nossa fé. Entendendo, entretanto, o próprio Jesus ensinou que elas revelam se a nossa fé é autêntica ou não. Olha que interessante. Quando ele fala para demônio, e o que me chama a atenção nisso aqui é que quando eu blasfemo, quando eu penso ao contrário daquilo que a Bíblia fala, pastor, sabe o que acontece? Eu estou blasfemando a fé de Cristo, Maurício. Eu estou colocando fora tudo aquilo que ele fez em favor de mim, em favor de você. Sabe aquele caminho do Gólgota até a cruz do Calvário? Sabe aquele caminho de ser açoitado, de ser cuspido, de ser de pedir água e colocar vinagre na boca dele? Sabe esse caminho aí de sofrimento, dor, que às vezes quando nós vemos lá o filme A Paixão de Cristo, nós até choramos, o nosso coração se quebranta. Ei, nós jogamos isso tudo em vão. Isso fica inválido para nós quando nós blasfemamos. É difícil. Fala assim, Miguel, você não sabe o que eu estou passando, você não entende o que eu estou passando, você não sabe o momento em que eu estou passando. Eu vou falar para você também um recado: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a fase que eu estou vivendo. Mas deixa eu te falar para você, nele está toda a minha confiança, nele está toda a minha fé, nele está toda a minha esperança, toda a minha expectativa, está nele. Está nele, a minha expectativa está nele. Sabe por quê? É que nem eu vi no trabalho agora, pastor, sabe qual que é a moda? O governo do estado de São Paulo não presta, Maurício. Mas o que o governo do estado de São Paulo me infere na minha fé? Nada. Ah, mas a taxação do Trump, é o Trump, eu nem sabia quem era o Trump. Agora eu estou aprendendo, você sabe, pastor, é umas coisas que... E aí eu começo a ver cristão brigar entre si, direita e esquerda. Deixa eu falar para você, nós servimos o centro que é Jesus. Entendeu? Aí quando eu falo para não quero saber de direita, eu não quero saber de esquerda, eu quero saber de Jesus. É Ele que governa a minha casa, é Ele que governa a minha finança, é Ele que governa a minha família, é Ele que governa tudo, Ele é sobre a minha vida. E as pessoas ficam assim, mas você vai ver só. Amigo, quando começar a tarifar, eu vou começar a dar glória do mesmo jeito, não vai diminuir o meu glória. Sabe por quê? Porque é o que eu quero falar, né? Ficar bitolado com as informações de fora. Com as notícias de fora. Deixa eu falar para você, a Bíblia ela é mais atual do que tudo essa notícia de fora. Deixa eu falar para você, é necessário que isso aconteça. Sabe para quê? Para a volta de Cristo Jesus. Aleluia. Maranata, hora vem sendo Jesus. Glória a Deus. Sabe que tem pessoas que por muitas vezes não está no caminho correto, fica com medo, treme. E eu quero falar para você, não importa da forma que você está, se volte a Jesus, se renda a Ele, coloque Ele como governo da sua casa, como governo da sua família. Aleluia. E para terminar essa questão de governo aí, não vai influenciar nada para nós. Nós temos um caminho, nós temos um destino, nós temos a vida eterna para usufruir dela, adorando a Deus. Então adora a Deus no dia de hoje também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então toda aprovação ela permite que eu e você cresça. Toda dificuldade ela faz com que nós crescemos. Por que, Miguel, você fala isso aí? Porque eu falo para você, toda dificuldade que aconteceu na minha vida, eu tenho alguns testemunhos, mas eu não vou falar porque a Vanessa fala para aquele caso.
certo? Amém? Perdão, passei e fui visitar o meu irmão. Então, deixa eu te falar para você, toda dificuldade que chegou dentro da minha casa, sabe o que eu consigo ver a evolução de Cristo, Maurício. Aconteceu uma dificuldade, pastor. Eu aceitei Jesus. Aleluia. Aí no percurso veio uma outra dificuldade. Meu tio e minha tia aceitaram Jesus. E dentro dessa dificuldade, só para vocês entenderem, abriu uma célula na minha casa. Minha tia e meu tio aceitaram Jesus dentro da célula. Eu sou cristão. Aí agora, pastor, no dia 23 também aconteceu uma notícia que não era esperada pela família. Sabe o que aconteceu? A conversão da minha mãe. A minha mãe começou a mudar as vestes dela, porque a congregação cristã, ela converte com roupa, né? Não estou falando mal de igreja aqui não, amado, mas se converte com roupa, não pode, né? Tem que ter um padrão lá. E aí minha mãe falou assim: filho, você nem sabe, comprei 4 vestidos para congregar. Glória. Então tem dificuldade que chega para nos aproximar de Deus. Então não reclama dessa dificuldade, não reclama desse momento que você está passando. Começa a falar: Senhor, abre meus olhos, abre meus entendimentos, faça eu entender o que o Senhor quer, faça eu entender o que o Senhor está me chamando para fazer. É dessa forma, porque ele fala em João 16:33, ei, tenha bom ânimo, ele já venceu, essa prova ele já venceu, a sua vitória você vai alcançar, é só questão, permaneça firme e fiel, e perseverando, porque você, olha, não tem como, amigo, não tem como você continuar firme e fiel e perseverante e você não ser elevado de nível no Evangelho. Amém? E eu quero finalizar lendo Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha, o final desse texto ele é muito óbvio. No entanto, a perseverança. Por que a perseverança é importante na vida do cristão? Por que perseverar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes, não responde não, quantas vezes você quis desistir do Evangelho? Aqui tem uma pessoa que muitas vezes quis desistir do Evangelho. Mas deixa eu te falar para você. Se hoje eu estou aqui é para honra, glória, louvor do nome dele, eu vou continuar perseverando diante de todas as dificuldades. Por quê? Porque essa palavra aqui era uma verdade. Ela é uma verdade. Então a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisas alguma. Está faltando alguma coisa para você? Vai para o pé da cruz. Se estiver faltando alguma coisa para você, chama Jesus para o governo da sua casa. Chama Jesus para ser o centro das suas atenções. Coloca Jesus como a expectativa maior para os dias futuros. Ei, o que você tem projetado para o dia de amanhã? Segundo o que a palavra quer de você. O que você tem projetado? Porque deixa eu falar para você, você já parou para entender que as dificuldades nós não queremos? Tudo que nós planejamos é bom, é uma boa viagem, é um bom almoço, é uma boa comunhão, é um bom passeio. O bom ele está em todo o tempo na nossa vida, mas deixa eu te falar para você, né? Tem que estar preparado para o dia mau. O dia mau não pode desfalecer a nossa fé. O dia mau não pode fazer nós parar de expandir a grandeza de Deus. O dia mau não pode fazer nós retroceder. O dia mau não pode fazer com que nós voltamos para trás tudo aquilo que Deus já começou a fazer na nossa vida. Ei, deixa eu te falar, Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Precisamos crer, precisamos acreditar. Irmão, tem muitas vezes que nós entramos ou pegamos prova com a mão. Muitas vezes nós pegamos as provas com a mão. Muitas vezes nós tomamos posse das provas. Eu sei que é difícil falar isso. Você sabe, aqui não tem nenhum menino, as crianças estão lá em cima, e também já sabe, se perguntar para minha filha, ela sabe, pode pôr a mão na tomada? Quando era criança, inocente, ela não tinha noção, colocava, mas hoje ela sabe que dá choque. O que eu quero falar para você, igreja? Hoje é noite de nós despertar e entender o que pode e o que não pode no reino de Deus, o que devemos e não devemos fazer no reino de Deus, porque muitas das vezes o problema é quem traz é nós para dentro de casa, por falta de sabedoria, por falta de discernimento. Você quer ver?
tem muitas confusões, casal, que é por falta do quê? De respirar e contar até 10. Até 10 não é o suficiente, não conta até 100. A mulher vai, sabe, você acabou de sair do banho, você está secando lá, você coloca a toalha na cama, mas você deixou lá. Aí tem como, sabe por quê? Não tem sabedoria para lidar com esse tipo de situações. Não tem sabedoria. A Vanessa, vou falar aqui para vocês. Eu chego da igreja, eu tiro o tênis, aí eu vou atrás, mas você deixou o tênis aqui? Calma, eu vou colocar, só que aí para pirraçar ela, sabe o que eu faço? Aí eu vou fazer o meu tour, beber água no banheiro, sabe, pastor? Colocar minha janta, aí depois, esqueci o tênis, eu vou pôr. Você está me entendendo? Mas o que eu quero falar para você? Eu sei que está engraçado para você, mas o que eu quero falar para você? No reino também é assim. A gente precisa pensar para tomar decisão. A gente tem que buscar em oração quando nos pedir para fazer algo, para que algo aconteça com excelência. A pastora Lúcia falou que tudo que Deus faz é perfeito e é perfeito mesmo. Aleluia. Aleluia. É nossas decisões que deixam as imperfeições naquilo que é perfeito de Deus. Sabia, Maurício? As nossas decisões deixam imperfeito aquilo que é perfeito, pastor, nas coisas de Deus. Amados, eu não quero tomar muito do seu tempo, não, mas eu vou ler mais um pouco aqui. Eu vou ler mais um pouco. Então, como enfrentar? Olha só, eu quero ler com você Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Quero ler com você Romanos. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem não tem, diga glória a Deus. Coloca o irmão do lado aí. Romanos 8. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler o 30? Aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, o que eu quero falar para você? Se Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, é impossível dar errado. Possa estar diferente daquilo que você quer. Possa estar diferente daquilo que você espera que esteja, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, você crê que Deus é por você? Quem aqui é noite? Quem aqui crê? Coloque sobre os seus pés. Coloque sobre os seus pés.